ok? Então, eu vou resolver alguns, mas bem pouquinho. Primeiro, ouvir de vocês. Vocês têm dúvidas sobre esse interferência, se eu tinha feito o exercício, se vocês fizeram a lista. Se tiver dúvidas também, pode responder. Eu vou concentrar mais hoje na parte de difração, que foi um pouquinho rápida, sem muitas aplicações e ainda sem listas. Então, vocês têm uma dúvida particular? Ok. Eu acho que enquanto não tentaram fazer exercícios, realmente essas dúvidas não devem chegar. Mas não é... Eu vou fazer alguns, realmente, bem pouquinhos exercícios, porque o que eu quero que vocês lembrem, ok? Vocês como engenheiros de várias, ok, engenharias, que vocês lembrem desse curso de Física 4 são os aspectos essenciais, ok? Realmente o que é importante. No dia que você precisar para uma aplicação específica ou para outro curso, então vocês vão voltar às suas notas de aulas e vocês vão estudar e particularizar, vamos dizer, exemplos, mas vocês têm que ter uma compreensão global, ok? Do que são esses fenômenos de interferência e difração. Eles são muito importantes, eu insisti sobre o fato que tanto interferência quanto difração são fenômenos, são assinaturas, ok, de fenômenos ondulatórios, ok. Inclusive, se você tiver alguma coisa assim, você observa um fenômeno, ok, alguma coisa que você vê, se você quiser caracterizar essa manifestação como efeito de um comportamento ondulatório, então vocês vão fazer uma experiência de interferência, basicamente, ou de difração, tá certo? Então, vamos lá. Na difração, deixa eu ver aqui. Eu não tive tempo realmente de... depois eu vou mandar as slides para você, mas eu vou fazer durante a aula assim, ok? Então, eu vou abrir uma janela. Eu vou colocar aqui minha... Professora, Sim, pode falar. a próxima lista será para entregar na quinta-feira? Aproximar o quê? Lista? Não, eu acho que vai ser, sim, quinta-feira, pronto, hoje é quinta, não vai ser na quinta. Ah, obviamente, se vocês tiverem dúvidas antes, ok? Então vocês entram em contato, aí eu respondo ou faço um vídeo rápido com a correção ou então o PDF, tá certo? Mas a ideia é que vocês têm que fazer exercícios, ok? Fora da lista, inclusive, né? A lista, ela deve ter poucos exercícios. No Haliday, que é o livro que eu vou usar hoje para fazer os exercícios, ok? Você tem muitos exemplos. Então, eles são organizados por assunto, aí começando, em geral, começa do mais fácil, tá certo? E, deixa eu ver aqui, abrir outra janela desse jornal. E, então, vocês começam, ok? Do mais fácil, vocês têm, em geral, a solução ou não. Vocês podem começar também pelos exemplos que tem no corpo do texto expositivo, ok? Os exemplos são detalhados, são interessantes. E aí fazer alguns exercícios até onde, até basicamente vocês sentirem que está certo. Aí está se repetindo o tipo de problema, né? Então, ao invés de você tem A deduz B, então você tem B deduz A. Então, quando você começa a sentir que tá bom, vocês entenderam, então passa para a etapa seguinte, etc. Então, a ideia, como em qualquer, ok, disciplina, como em qualquer habilidade que vocês têm que ganhar, né? Seja ela física ou intelectual, vocês têm que treinar, ok? Eu coloquei aqui. Eu ia começar. Vocês sabem que minha edição é a 21, então eu vou ler o texto. É a 21, é a oitava. E aí a gente tem, então, difração por uma fenda, etc. Eu vou fazer um que já vai usar isso, a posição dos mínimos, etc. Eu estava querendo começar pela 21, eu vou aproveitar o exercício 21, ok? Então, vou escrever aqui Holiday, né? É a oitava edição. E aí é o capítulo de difração.
que é o 36. Ok? Difração. Então, difração é um fenômeno devido a interferências, ok, entre ondas, só que não é uma interferência nítida entre duas fontes, por exemplo, a gente tem uma onda e a gente soma, é mais um problema de interferência múltipla, ok, entre fontes que são, a gente considera como fontes pontuais, ok, para ondas secundárias, porque você tem, por exemplo, uma abertura, ok, você faz uma luz passar por uma fenda, então essa fenda tem uma certa extensão espacial e cada ponto dessa abertura, ok, vai se comportar como uma fonte para ondas secundárias. Essas ondas, então, elas vão interferir e dar esse fenômeno de difração. Então, a gente não pode dizer que tem 2, 3 fontes, ok? Nem que tem 10.000, nem nada, tem a rigor uma infinidade, ok? Então, tem formalismos, ok, para descrever isso aqui e a gente essencialmente vai usar os resultados, ok? Uma das ferramentas que eu detalhei um pouquinho na aula, que é os fasores, ok? Então, é bom saber, eu acho que é muito claro, ok? Como que essas ondas, elas vão resultar, ok? Em um mínimo, um máximo de interferência, ok? Mas, basicamente, a gente vai estudar mais as consequências, ok? Então, como eu falei, vou fazer o 21 aqui. O meu livro é página 130, 139, ok? É o seguinte, é um problema de a difração por uma abertura circular, ok? Depois eu vou fazer uma abertura, uma fenda, vamos dizer, com uma fenda única, mas aí é um problema de abertura circular, ok? Aí o que vocês têm que lembrar dessa abertura circular é um problema importante porque muitos instrumentos ópticos, ok? Eles têm essa simetria, né, circular. Deixa eu ver aqui, vou colocar aí. Então, o que a gente vai chamar aqui, o dado importante aqui vai ser o diâmetro dessa abertura circular. Então, pode ser o espelho de um telescópio, pode ser a pupila do seu olho, pode ser as lentes, de um, sei lá, de um instrumento óptico. E a gente vai chamar, então, vou chamar de A, o que é esse diâmetro, ok? Então, Professora, sim. licença. Não dá para ver a tela de resolução. Ah, desculpe, eu esqueci de... Eu fui trocar o... Ainda bem que vocês falam. Ok, desculpe. Ok? Então, aqui. Tá bom agora? Sim, sim. Ok. Então, bom, escrevi pouca coisa até agora. Então, temos essa abertura de diâmetro A, e então vocês têm que entender isso aqui como o resto, ok, você tem essa abertura. Então, todos os pontos dessa abertura, ok, vão se comportar como fontes pontuais para ondas secundárias, vão interferir, e aí o que a gente vai obter é uma imagem, ok, que a gente descreveu. E aí, por exemplo, o problema importante para essas aberturas circulares é o problema da resolução, ok? Então, o problema da resolução, quando a gente fala de resolução, é que você tem dois objetos, ok? Aqui é uma resolução espacial, ok? Vou falar aqui espacial. Com as redes de difração, a gente vai falar de resolução espectral, ok? Resolução espacial, o fato é que você, se tiver duas fontes, ok, de luz que você quer detectar, por exemplo, com seu instrumento, ok? Então, cada fonte de luz, ela não é pontual e ela vai dar uma figura. Vou tentar fazer uma aqui. Então, vocês lembram que a figura de difração, ela tem esse tipo de comportamento, ok? Então, uma das fontes, ok, vai dar aqui, por exemplo, vou colocar aqui que ela está na posição 0, posição angular, e tem outra fonte que está angularmente muito próxima, ok? Vocês lembram que eu fiz isso aqui, você tem essa daqui, por exemplo, que está essa aqui, o que conta é a separação angular, ok? Tá certo? E o observador está, sei lá, aqui, tá certo? Então, a gente tem essa... Desculpe, não é isso que eu quero fazer. A separação angular entre as duas aqui vai ser isso.
ok? Esse que eu vou chamar de separação angular delta θ, tá certo? Então, se elas são muito próximas, ok? A gente tem, então, tem a imagem dessa primeira aqui que eu desenhei, eu vou desenhar a imagem da segunda, ok? E aí eu vou fazer ela relativamente, eu já vou colocar na posição que eu quero para dizer que é resolvida, tá certo? Então, você resolve, ou seja, você consegue ver que tem dois objetos, ok? Tá horrível isso aqui. Quando você tem que o máximo, ok? A franja central, o máximo de difração de uma coincide, o máximo dessa coincide com o primeiro mínimo dessa, ok? Não está muito claro aqui, mas é isso, ok? Então, se você olhar, esse aqui é o perfil de intensidade, ok? Que você detecta. Então, se você olhar, você vai ter alguma coisa que vai ser do tipo, ok? Você vê alguma coisa assim, ok? Alguma coisa assim. E aí você sabe que tem dois objetos, tá certo? Então, a distância aqui angular, da mesma maneira que eu botei uma referência zero aqui, então aqui seria o delta θ, ok? E esse eixo aqui é θ, ok? A separação angular. Então, se você tem um delta θ que é inferior a esse limite de resolução, é um critério que é específico, que é o critério de Rayleigh, ok? Se delta θ é inferior, você não vai resolver, porque você vai ver uma batata, ok? Se ele é superior, então inferior, você vai ter alguma coisa. Ok? Esse aqui é delta θ igual a delta θ, eu vou chamar aqui Rayleigh, ok? Com R, que é essa condição aqui. Se você tiver delta θ inferior a essa separação angular, ok? Ou seja, as duas estão angularmente mais próximas, você vai ter alguma coisa assim, sei lá, uma batata, que você não sabe se é uma, meio, são duas, ok? E se você tem uma separação angular que é superior a essa separação mínima para a resolução, então você vai ter, a rigor, você vai ter uma aqui. Aí você claramente vê que tem duas, ok? Então, esse exercício 21 é o problema de um carro que tem dois faróis, ok? Então, eu vou ler o texto, ok? Os dois faróis de um automóvel que se aproxima de um observador estão separados por uma distância de 1,4 metros. Então, eu vou desenhar esses dois faróis, ok? Então, você tem um carro, ok? E aí ele tem os dois faróis, que eu vou desenhar aqui. Tem uma aqui. E a separação entre os dois, ok? Essa não muda com a posição, ela é realmente, por construção, de 1,4 metros. Eu vou chamar de S, essa separação, tá certo? S é igual a 1,40 metros. Farol 1, farol 2, ok? E aí, a pergunta é, qual é? Primeiro, calcular a separação angular mínima e B, a distância mínima para que o olho do observador seja capaz de resolvê-los. Ok? Qual é o problema aqui? Você tem o observador que está aqui, tá certo? Então, o observador, vou colocar ele aqui, ok? E ele está vendo, ok? Esse carro se aproximando, então vou colocar aqui uma distância. Vou fazer, ok? Vou colocar aqui uma certa distância entre o observador e o carro, tá certo? Eu vou colocar ele bem longe aqui, ok? E aí, por exemplo, essa aqui é a posição de um dos dois faróis, ok? Vou colocar o azul aqui, ok? E aqui eu vou colocar o outro farol, tá certo? Então, a distância entre eles é essa, tá certo? Então, qual é a separação angular entre esses dois faróis para o observador? É esse daqui, tá? Tá certo? Aí ele vê a mancha, ok? A imagem de um dos faróis, ok? Esse daqui. Na verdade, eu troquei as cores aqui, mas tudo bem. Ok? E a outra aqui, tá certo? Então, isso aqui é delta θ. E vamos dizer que essa daqui é uma configuração, a distância D aqui, entre o observador e o carro, ok? Ela é muito grande.
E essas duas manchas, a gente está mais nessa configuração aqui. Então, o que a gente quer saber é qual é a separação angular para que a gente resolva os dois. Ou seja, vamos dizer que aqui a gente está nessa configuração e a gente vai procurar aqui. Então, eu vou dizer que aqui a separação entre os dois faróis permanece a mesma, a separação espacial, ok? Permanece a mesma. Essa daqui, ok? Só que, talvez eu vou fazer mais radical, ok? Para ilustrar melhor. Então, vamos dizer aqui, tá? Aqui. E esse que está aqui. Então, qual é a nova separação angular? Essa daqui permanece a mesma. Eu vou desenhar aqui a nova direção aqui de observação do segundo farol, tá certo? Então, a gente quer saber qual é essa separação angular aqui, ok? Delta θ, eu vou chamar Rayleigh, ok? Que é onde o observador, ele consegue distinguir, ok? Ele está nessa configuração aqui que ele consegue ver que tem duas fontes, ok? E aí, quando o carro se aproxima, aí ele vê os dois carros, os dois faróis, tá certo? Então, esse aqui é o limite de resolução, considerando, ok? Tem várias hipóteses que a gente faz. Então, suponha que a resolução é limitada apenas pelos efeitos da difração. Tem outras coisas que vão limitar a resolução, que efeitos do ar entre os dois, de problema o sistema óptico do olho do observador, etc, etc, ok? E, portanto, vamos considerar que quem limita, quem aplica, ok? O critério a aplicar é o critério de Rayleigh, ok? Então, se vocês lembram, não sei se eu demonstrei, mas eu demonstrei que essa separação angular mínima, que é delta θ R, do critério de Rayleigh, ok? Ela é proporcional a lambda, o comprimento de onda de observação da luz, ok, que permite visualizar tudo isso, sobre o diâmetro da abertura, e devido ao fato que é uma abertura circular, vem um termo a mais que é 1,22, ok? É isso. Então, aqui, a gente simplesmente vai aplicar essa relação, ok? Então, a gente conhece o lambda? Não, eu não dei. O lambda, a gente diz que é a luz, é um comprimento médio, ok, da luz visível, a gente considera que é 550 nanômetros, ok? E aí, qual seria a abertura aqui? Seria a pupila, né, do observador, e a gente diz que é 5 milímetros, ok? Então, é só aplicar aqui, delta θ R igual a 1,22 vezes lambda. Eu posso colocar tudo, por exemplo, aí. Vou colocar em 550, 10 a menos 9, porque está na mesma unidade aqui. E aqui, ok, 5 milímetros, ok? 5 milímetros. 10 a menos 3 metros, desculpa, ok? Então, se você calcular, eu acho que calculei em algum lugar, mas eu acho que está em outra tela do meu computador. Eu vou calcular aqui rapidamente, ok? 1,22 vezes 550, 10 a menos 9, dividido por 5, 10 a menos terceira, dá... não é bem o resultado que eu lembro. Acho que tá aqui, deixa eu ver aqui. 21. Eu não escrevi porque eu fui... Não escrevi. Eu vou recalcular, tá? Oui. Ok. 1,22 vezes 550, 10 a menos 9. Ok. Então dá 1,34, 10 a menos 4, ok?
E a unidade é o quê? É radiano, né? Você tem metro dividido por metro, esse aqui é radiano, ok? Então, é um ângulo muito pequeno, tá certo? Então, esse aqui é o ângulo mínimo. E aí, a gente não sabe se esse aqui é muito grande, nem. Então, esse aqui é o item A, calcular a separação angular mínima. E o B, a gente quer saber a distância mínima, aquele D aqui. Então, eu vou chamar esse aqui de DR, ok? A distância entre o observador e o carro, que corresponde a essa separação angular mínima, ok? Então, o B aqui. A gente quer. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A geometria. Então, vocês lembram que a distância aqui é S, a distância entre os dois faróis, ok? Essa aqui é S. Então, eu vou escrever que tangente desse ângulo, ok, mínimo, é S sobre essa distância dr, tá certo? Então, tangente desse ângulo é igual a essa separação entre os faróis, separação espacial, sobre dr, que eu chamei. Então, essa separação, essa distância mínima vai ser igual a S sobre tangente. Ok, vocês lembram dessa lei aqui? Não é uma lei. Se eu calcular aqui seno de delta θ R, tangente de delta θ R, ok? Vocês lembram por quê? Porque é muito pequeno, tá certo? Então, vocês podem fazer, eu vou fazer agora na minha calculadora, ok? Eu vou fazer 1,3410 a menos 4 radianos. Tem que estar em radiano na sua calculadora. Ok? Eu vou calcular a tangente, o seno primeiro, desse ângulo. Aí deu 1,3410 a menos 4. Se eu calcular a tangente também, ok? Então, é um ângulo pequeno, a gente pode aproximar pelo... Mas vocês também podem colocar a tangente, né? Mas eu vou colocar aqui delta θr, ok? Lembrando que essa aqui é aproximadamente. Verifiquem essa aqui com a sua calculadora, ok? Então, essa aqui é o quê? 1,40 metros. Embaixo é 1,34. 10 a menos 4, ok? Radianos. Então, vocês vão encontrar que essa distância, também vou ter que calcular, mas se eu me lembro bem, é da ordem de 10 quilômetros. 1,4. Ok? Aqui temos em cima, no numerador a gente tem unidade e aqui a gente tem 10 a menos 4, ok? Então, vai dar aqui 10 a quarta, ok? 10 a quarta metros é 10 quilômetros. Okay? Dividido por... Ok, 10,4 quilômetros, ok? Tá certo? Então, essa aqui é o que? Essa distância. Se a distância entre o observador é superior, essa aqui, quando o carro se aproxima, quando ele está superior a essa distância, o que você tem é que o ângulo, a separação angular entre os faróis, ela é inferior, ok? A essa separação angular. Então, você não consegue resolver, ok? Você não vê que tem dois faróis, ok? E se D é inferior, ok, a essa distância mínima, a separação angular se torna superior à separação angular mínima, e aí você resolve os dois faróis, ok? Você vê que tem dois faróis, ok? Dúvidas? Ok, então esse aqui é um exercício típico, então vocês têm exercícios que são, em geral, o interessante aqui é a resolução, ok? Então, por exemplo, você vai usar um telescópio para observar alguma coisa, o que é, sei lá, na superfície da Lua. Então, tem perguntas que são, por exemplo, se você usar um telescópio tipo Hubble para observar, você quer um satélite de vigilância, o que você quer. Então, qual seria a resolução desse satélite, o que se ele fosse usado para fazer
para ver o que está acontecendo na superfície da Terra, ok? Então, você calcula essa resolução e vê se é interessante ou não, tá certo? Então, na lista tem um exercício 2 desse tipo, ok? Tem também, então, aqui são o instrumento, o olho do observador, você pode ter também microscópio, então você tem um inseto, ok? Então, qual é a distância, a resolução, ok? Para ver, para distinguir dois pontos muito próximos, ok? Sei lá, num inseto, okay? Numa lâmina que você quer observar no microscópio, etc. Okay? Mas sempre você, no limite que você pode usar esse critério de Rayleigh, é esse daqui, tá certo? Ok. Aí, assunto seguinte. Difração por duas fendas. Ok. Difração por duas fendas. Deixa eu colocar aqui, eu vou botar uma nova página aqui. Então, a gente quer agora ver o problema da difração por duas fendas. Eu vou ter talvez que ir mais rápido, porque a gente não tem muito tempo por duas fendas, ok? Eu vou fazer o exercício, dúvidas sobre a montagem, ok? Então, duas fendas, e você tem essa aqui, vai ser meio difícil desenhar, porque tem que fazer duas fendas, então você tem um plano, aí eu já vou fazer aquele plano das fendas, ok? E aí você tem duas aberturas, ok? Nesse plano. Então, você tem uma abertura aqui, por exemplo, ok? Que tem uma certa largura A, e você tem outra aqui, fenda, né? Que tem a mesma, ok? A gente... tá certo? Então, você tem duas fendas, as fendas de Young que a gente viu no capítulo de interferência, tá certo? Aí você vai observar a uma certa distância, ok? O que acontece. E vocês sabem que se fosse duas fendas, a gente não se preocupando com a extensão espacial delas, então a gente teria franjas de interferência, ok? Mas cada uma tendo essa abertura vai ter, na verdade, uma superposição de dois tipos de figura. A gente vai ter a difração, ok? Por cada fenda, ok? E a interferência entre as duas fendas, ok? Então, o padrão de interferência aqui vai ser, a gente vai ter o máximo de aqui, ou seja, a gente tem a figura de difração, ok? Isso aqui não está na escala, ok? A figura de difração, as duas figuras são quase superpostas, e dentro dessa figura de difração você vai ter as franjas de interferência, ok? Tá horrível o que desenhei, mas é só para as franjas de interferência, ok? Entre as duas fendas, ok? Então, sempre lembrando que a gente chama de θ a separação, ok? Por exemplo, um ponto P, aqui é um ponto muito particular, né? Que é um ponto onde tem um mínimo de difração, mas aí para qualquer posição nessa tela, ok? A gente caracteriza a posição aqui por um ângulo θ, ok? Ok, então vamos lá para um exercício. Eu acho que eu fiz o... eu não sei, não está escrito. Eu fiz o 35. O 35, pronto, o 35. 35. Página 140. Ok? O problema é o seguinte, é um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas, sim, eu coloquei o A aqui, mas o que tem também é a distância entre as fendas. Então, entre o centro dessa e o centro dessa, tá certo? A gente tem uma distância que é, eu vou chamar de D, ok? Então, é um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas, D, ok? É igual a duas vezes maior que a largura das fendas. T é igual a 2A, tá certo? A relação é essa. Ou seja, a minha figura não está de jeito nenhum na escala, tá certo? Aqui D é muito maior do que duas vezes, ok? É, sei lá, 10. Mas o fato é que esse é daqui. Então, a pergunta é,
quantas franjas claras, ou seja, franjas claras são essas franjas de interferência devidas, ok, à interferência entre essas duas ondas, a emitida pela fenda superior e a emitida pela fenda inferior, ok? Quantas franjas claras existem na envoltória central de difração? A envoltória é essa daqui, tá certo? Então, a central é essa daqui, é o que acontece entre os dois mínimos de difração, tá certo? Essa aqui é a difração, ok? De cada fenda, e aqui seria as franjas, ok? De interferência. E a gente quer saber quantas dessas franjas claras tem nessa envoltória, ou seja, entre os dois mínimos. Então, essa aqui é muito simples. A gente precisa relembrar aqui o resultado essencial, ok? Da difração por uma fenda simples, assim, ok? Então, fenda de largura A. A gente calculou a posição angular, obviamente. Posição angular dos mínimos de difração, ok? Então, A é que... Não, desculpa. A, que é essa largura A vezes seno de θ, ok? Então, eu vou escrever aqui θm1, ok? O θm é igual a m lambda, ok? Então, essa aqui, para difração, isso vocês têm que ter cuidado, porque se fosse a interferência entre as duas, por exemplo, se essa aqui fosse D, essa aqui seria a posição dos máximos de interferência. Mas, para cada fenda aqui, A é a largura da fenda, essa aqui é a posição dos mínimos, ok? Então, eu estou insistindo muito sobre isso aqui, são os mínimos de difração. Ou seja, se eu desenhar a figura de difração aqui, então, o pico central de difração, você tem, ok? Uma sucessão que é essa função sinc, ok? Ou seja, seno de alfa sobre alfa ao quadrado, né? Onde alfa, não vou relembrar isso aqui, mas πd sobre lambda, seno de θ, ok? Então, essa função aqui, seno de alfa sobre alfa ao quadrado, é essa função aqui que eu estou mostrando. Ok? Ela é simétrica, ok? Então, essa aqui é m igual a 1. Assim, é importante aqui que m não é igual a 0, né? m igual a 1, 2, porque m igual a 0 não é o mínimo, é o máximo, tá certo? Aqui, m igual a 2, tá certo? Ok. Então, o que a gente quer saber é quantas franjas claras tem aqui. Então, a gente quer saber quantas franjas claras tem entre θ igual a 0 e θ igual a... Qual é a posição do primeiro mínimo aqui? Posição do primeiro mínimo de difração. Então, é A seno de θ1, ok? Igual a lambda, ok? Então, seno de θ1 é igual a lambda sobre A, tá certo? Isso aqui é a posição do primeiro. Então, a gente quer saber quantas franjas de interferência tem aqui. Então, agora a gente vai para a posição das franjas, né? Posição das franjas, ou seja, dos máximos de intensidade de interferência, fenda de Young. Posição das franjas claras. Ok? Eu não vou relembrar como é que a gente encontrou isso aqui. É aquela diferença de caminho entre a onda. Ok? A onda, por exemplo, se a gente pegar um θ positivo, ok? Como é o caso aqui. Então, a onda aqui, eu vou fazer uma cor diferente, ok? Essa aqui chega aqui. Essa aqui chega aqui. E essa aqui chega aqui. A gente considera que esses dois raios são quase paralelos, ok? Vocês lembram? E a gente faz essa diferença de caminho aqui, tá? Que vai determinar a diferença de caminho entre as duas. Então, que vai determinar. E essa distância aqui é d seno de θ, ok? Então, d seno de θ
E para que seja claro, seja a interferência construtiva de seno de θ. E aí vou chamar com outro número inteiro, eu vou chamar de Q, por exemplo, é igual a um número inteiro de comprimento de onda, ok? Aqui Q pode ser igual a 0, 1, 2, ok? Essa aqui é a posição das franjas claras, ok? Máximo de interferência, mínimo de difração, ok? Então, quantas franjas tem? Então, vamos pensar um pouquinho, ok? Eu vou calcular nessa posição seno de θ1, ok? Quanto vale de seno de θ1, tá certo? E aí eu vou calcular quantos comprimentos de onda correspondem. Esse aqui pode ser que seja um inteiro ou não, tá certo? Então, deixa eu explicitar aqui. Então, eu vou escrever aqui d seno de θ1, onde θ1 é esse daqui, posição do primeiro mínimo de difração, ok? É igual a quê? Aí eu vou usar o que está aqui, tá certo? Então, D, vocês lembram que nesse exercício aqui, D é igual a 2A, ok? Então, vou escrever, em vez de D, vou escrever 2A. 2A, seno de θ1, ok? E o que eu sei é que a seno de θ1 é igual a lambda. Então, é igual a 2 lambda, tá bom? Então, isso me diz, vamos dizer, eu vou voltar a esse caso particular, porque já é um inteiro, tá certo? Mas vamos dizer, ok, se fosse, por exemplo, d seno de θ1, é o exemplo que está no Holiday, vocês podem estudar, ok? Que não dá um inteiro aqui. D seno de θ1 é igual a, sei lá, 3,2 lambda, ok? Você calcula, ok? Você conhece os ângulos, blá, 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 e aí você calcula que para esse ângulo aqui, θ1, que é o primeiro mínimo, ok? De fração, ou seja, que define a envoltória, né, central. Então, você tem 3,2 lambda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa envoltória aqui você tem 0. Então, você tem a franja número 3. Então, aqui você tem a franja número 0. Aqui você tem a 1. Aqui você tem a 2. Aqui você tem a 3. Aí não deu muito bem. Mas essa daqui, ela não existe. A quarta, a 3 ainda está dentro, tá certo? Porque... Mas a quarta, ela já está na segunda envoltória. Não está muito bem desenhado, tá certo? Mas a terceira ainda está num ângulo menor que θ1, ou seja, ela está na envoltória central. E a quarta, como é maior, ela está no segundo, ok? Pico aqui da envoltória. Então, nesse exemplo específico, eu teria quantas franjas? Eu vou continuar do outro lado, por simetria. Então, eu tenho 1, 2, 3, ok? Vezes 2, mais 1. Ou seja, seria 7 franjas na envoltória central. Tá certo? Porque tem 3 de cada lado e mais a central. Tá certo? Aqui é muito mais simples, porque a gente tem aqui que é 2 lambda, tá certo? Então, d seno de θ1 é igual a 2 lambda, isso quer dizer o quê? Esse aqui quer dizer que Q é igual a 2, ok? Então, essa aqui é a posição da segunda franja clara, tá certo? De interferência, né? E aí, quantas franjas tem? Vocês podem ver aqui dessa expressão, lembram que essa aqui é a posição do mínimo de difração? Então, quer dizer que essa franja, ela está exatamente onde tem um mínimo, ou seja, ela não aparece, tá certo? Então, aqui vai ser muito mais simples de desenhar. Eu tenho essa envoltória central aqui, tá certo? Então, aqui é 0. Devido à difração, a gente não vai ter nada aqui. Então, aqui a gente tem a franja central, 0. Ok? Aqui a gente tem a 1. E aqui a gente teria a 2, só que ela corresponde com o mínimo, tá certo? Então, aqui é Q igual a 0. Aqui é Q igual a 1. E aqui seria Q igual a 2. Então, quantas franjas? 1, 2, 3. Ok? Na envoltória central. Ok. Tá bom? Perguntas sobre isso?
Bom, eu acho que vocês têm que fazer, ok? Pensar bem, ok? Mas eu acho que com os desenhos dá para entender. Então, a gente tem aqui posição do mínimo de difração. Esse mínimo de difração, ele vai apagar as franjas de interferência em certas posições, ok? Ok, então não temos muito tempo, na verdade. Eu queria fazer mais um, que é sobre a resolução, rede de difração, tá certo? Eu não me lembro qual é o exercício que eu tinha. Rede de difração. Acho que é o primeiro dessa sessão aqui no Validé, que é o New Page, ok? Que é o 57. Então, eu vou ler para vocês. 57, ok? Uma rede de difração, vocês lembram? A rede de difração é uma... A gente tem duas fendas, então, temos uma, aí tem essa figura de difração. A gente coloca duas, então a gente tem as franjas de interferência moduladas pela difração, ok? E agora o que a gente vai fazer é um número grande de fendas, ok? Ou de estruturas, de ranhuras, por exemplo, nas redes de difração que a gente usa, ok? Então, linhas assim que vão se comportar como as fendas que a gente viu, mas não tem uma nem duas, tem um número grande, ok? E esse aqui permite, ok? É usado, por exemplo, para analisar espectralmente a luz, ok? E aí tem duas grandezas importantes nessas redes, que é a dispersão e a resolução. Então, esse exercício aqui é sobre resolução. Então, a gente tem uma rede de difração, eu vou ler o texto. Uma rede de difração com uma largura de 2 centímetros, ok? Então, a gente tem uma rede de difração que tem uma largura L igual a 2 centímetros, ok? E ela contém 1000 linhas por centímetro, ok? 1000 linhas por centímetro, ok? Para um comprimento de onda de 600 nanômetros, então a gente tem luz que vai iluminar essa rede de difração, o comprimento de onda é vermelho, né? 600 nanômetros, laranja vermelho. Qual é a menor diferença de comprimento de onda? Ou seja, a gente quer saber ok? Em relação a esse daqui, qual é o delta lambda mínimo, ok? Que essa rede pode resolver em segunda ordem. Que essa rede pode resolver em segunda ordem. Então, esse aqui é um problema bastante simples, mas eu tenho que lembrar o que quer dizer isso aqui. A rede de difração, ela vai separar, ok? A cada comprimento de onda, lambda, ela vai corresponder um ângulo. Então, você separa espacialmente os comprimentos de onda e depois é só ver para essa separação angular, eu sei qual é o comprimento de onda resultante, ok? Então, se você tiver luz branca, você vai ver o arco-íris, ok? Porque ele vai separar essas componentes espectrais da luz branca, ok? Que a priori tem todas as cores, tá certo? Do espectro visível. Então, para resolver em segunda ordem, ok? A gente quer saber, poder distinguir entre dois comprimentos de onda que são muito próximos, ok? E a gente tem que, esse fator aqui é chamado a resolução da rede, ok? Cuja definição é que é o comprimento de onda médio, seria esse aqui, ok? Ok? E aí, um delta lambda, ok? E essa aqui é a definição geral, ok? Da resolução espectral. E para o caso de uma rede de difração, a gente mostrou, eu falei, que é o número de linhas da rede vezes a ordem de difração, ok? Número de linhas iluminadas, tá certo? Número de linhas. E essa aqui é a ordem, ok? Então, quanto maior a ordem da difração, ok? Melhor a resolução. Então, você tem esse delta lambda, se você resolver na segunda ordem, você não vai resolver na primeira, tá certo? Então, você vai em ordem maiores, ok? Para
resolver. E aí o critério de Rayleigh também, né? Então, você tem uma figura de difração de uma, ok? Então, aqui é simplesmente aplicar esse daqui. O que a gente pode calcular aqui? A gente pode calcular R, ok? Então, quanto vale a resolução dessa rede na segunda ordem? É igual a N, a o que é N? N é o número de linhas. Quantas linhas tem? Tem 1000 linhas por centímetro. Vezes quantos centímetros? 2, né? 2 centímetros. Então, isso aqui dá um número de linhas, ok? Vezes M, a ordem é 2, tá certo? Então, vocês podem ver que aqui a resolução é 1000 vezes 2, dá 2000 vezes 2, dá 4000, tá certo? Então, R é igual a 4000. Então, uma resolução de 4000 em torno desse comprimento de onda de 600 nanômetros permite resolver qual diferença aqui, delta lambda. Então, a gente aplica a definição, delta lambda vai ser igual ao lambda médio sobre essa resolução, vai ser 600 nanômetros, vou deixar em nanômetros, ok? Sobre 4000, vai ser igual, eu vou ter que calcular, 600 dividido por 4000, vai dar 0,15. 0,15 é o quê? Nanômetros, ok? Pronto. Ok? Então, eu vou passar na lista alguns exercícios, ok, que vão permitir aplicar esses conceitos, ok, de difração e de interferência. Eu espero que as coisas fiquem mais claras depois dessa aula de exercícios, ok? E se vocês têm perguntas já, terminei, ok? Eu não tenho tempo de começar outro. Alguma dúvida? Tem alguém ainda na aula? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, não, viu? Ok, não tem dúvida. Então, eu acho razoável, vocês têm... Bom, eu espero que vocês acompanharam, né? Eu vou mandar o link, vocês vão poder rever essa aula, ok? E os slides, ok? Para ajudar a entender o conteúdo e a fazer a lista, tá certo? Então, eu vou enviar a lista e entre hoje e a prova de terça-feira. Então, vocês, ok? A gente está disponível para responder suas dúvidas, ok? Não hesitem em perguntar. E aí eu vou